Olá a todos, como é que estamos? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 19 de julho de 2024, uma sexta-feira na capital paulista, dia parcialmente nublado, por volta aí de 16 graus. O nosso vídeo de hoje vai lançar luz sobre a guerra explícita entre o Deep State e Donald Trump. O Deep State recuou no assassinato de Donald Trump. Recuou ou o Trump sobreviveu? Quem é que vence? Existe realmente essa disputa? Trump é o homem que vai lutar contra o Deep State? Ou ele é mais um homem do Deep State que vai lutar contra o Deep State? Vamos lançar luz nessa questão hoje. O presidente Kennedy foi morto pelo seu desejo de superar a crise dos mísseis cubanos, retirar as tropas do Vietnã, fazer um acordo com a União Soviética. Dizem que ele também foi morto porque ele iria enfrentar o Deep State lá do Federal Reserve, que emite o dólar americano. O Trump quer fazer algo semelhante com a Ucrânia e a Rússia. Vai ocorrer um novo atentado contra a sua vida? Antes das eleições ou depois que ele for presidente? Vamos ver, vamos pensar, vamos refletir, vamos explanar sobre esse tema hoje. Primeiro, o Deep State. Acho que todo mundo tem uma noção bem clara do que é o Deep State, o Estado profundo. São os banqueiros globalistas, a grosso modo. Uma boa parte deles está lá na City de Londres, estão por trás do Banco Mundial, estão por trás da monarquia britânica, estão por trás dos bancos centrais. Enfim, o Deep State está por trás do Fed, do Federal Reserve, órgão privado, boa parte dele é privado, pertence a essas famílias de banqueiros, são banqueiros sionistas, são casares, eles estão por trás do governo dos Estados Unidos. Né? Eles querem evitar uma presidência do Donald Trump. Por que o Trump representa um perigo e uma ameaça para esse pessoal, mais ligado ao Partido Democrata? Acredita-se que Trump na Casa Branca vai reformular a CIA, ele vai reformular o FBI, as próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. Sobretudo, ele vai repensar o papel do Fed, do Federal Reserve. Né? Vamos, então, entrar nesse tema hoje, primeira parte do vídeo. O movimento de uma bala é muito imprevisível, não é possível você encenar, né? Você fazer uma autoencenação. Aquilo que houve lá no dia 13 não foi uma autoencenação, não foi uma farsa, foi real. A segurança do candidato presidencial aí aos Estados Unidos foi propositalmente mal organizada. Né? O que a gente pode dizer? Desde o assassinato de Kennedy, na verdade, desde o assassinato de Abraham Lincoln, nada mudou nos Estados Unidos. Sobre certos aspectos, né? O assassino não atirou de 1 quilômetro de distância, ele atirou de 100 metros de distância. Nenhum suspeito deve chegar tão perto, principalmente com um rifle aí nas mãos. É verdade que a tecnologia mudou muito, né? Desde o assassinato de Kennedy, né? Hoje você pode eliminar alguém que está a milhares de quilômetros de distância, né? Você controlando aí eletronicamente com um simples drone simples e barato. Por exemplo, como o próprio Trump eliminou o Qasem Soleimani usando um drone. Né? Bom, no dia 13 o Trump teve muita sorte, bota muita nisso. A probabilidade de sua morte era de quase 100%. Né? Veja, sem contar que o atirador aí conseguiu dar 5 tiros, hein? Portanto, foi uma clara tentativa de eliminar, aí, de acabar com um candidato a presidente que já foi presidente uma vez. Né? Por exemplo, ele já tem um histórico na presidência. Ele já tem um histórico. Já há motivos para que o Deep State não o queira de volta. Veja, na primavera aí o Macron da França fez uma declaração, né, de acordo com as informações que ele tinha, né, Trump não será presidente de novo, ele falou. A dona Vitória Nuland, né, uma casar que fomentou a guerra da Ucrânia em 2014, né, ela disse também que eles já tinham uma surpresinha para o Trump. Ela falou isso daí.
O próprio Biden disse que Trump agora seria um alvo. Então veja, por trás dessa decisão aí do dia 13 tem forças influentes que estão prontas e determinadas a tomar as medidas mais extremas se necessário. Parece que são necessárias do ponto de vista deles, né? Mas vamos tentar entender claramente que tipo de conspiração que existe contra Donald Trump hoje. Que força se opõe a ele, né? Qual é o risco de Trump fazer uma investigação séria nos Estados Unidos? Claro, agora a segurança do Trump precisa ser reforçada. Ele precisa contratar aí os melhores profissionais de segurança, né, individual aí do mundo para trabalhar para ele, né? Só um ponto importante, veja, o assassinato dos irmãos Kennedy e a tentativa de assassinato de Donald Trump segue o mesmo padrão. Qual é o padrão? O atirador tem a oportunidade de atirar, uma vez concluído o trabalho, o atirador é morto. É queima de arquivo. É assim que as conspirações funcionam. Mais tarde você descobre, no dia seguinte, geralmente, na mídia já está tudo pronto, né? Que o assassino era um louco, que tinha motivos malucos, que é um lobo solitário, né? E assim, a conspiração ela é feita para garantir que as pistas, né, sobre o motivo morram com o atirador, né? Joga tudo para baixo do tapete, vai tudo como documento classificado e só vai ser divulgado daqui a 100 anos, né? Quer dizer, a gente não vai saber realmente, né? Bom, mas olha só, no caso aí do Trump, do Kennedy, do Abraham Lincoln, as várias tentativas que eles fazem, que o Deep State faz contra o governo dos Estados Unidos, necessariamente uma parte do governo está envolvida nisso, né? Ou seja, a parte justamente onde tem os tentáculos do Deep State. A trama seria, então, que o candidato presidencial morre, o atirador está morto, acabou a história. Só que falhou, o negócio falhou, né? E tem gente do governo aí, do Deep State por trás, né? E falta pouco tempo para as eleições, né? E vai ser difícil conseguir aí perpetrar uma segunda tentativa. Claro que vão tentar, né? Mas se conseguirem, haverão protestos massivos nos Estados Unidos. Bom, eles poderiam tentar uma outra opção. Por exemplo, vamos falsificar os resultados da eleição, mas isso também tem suas dificuldades. Veja, as pesquisas mostram um Donald Trump com 58% contra 42% do Biden, né? São números catastróficos, ele está muito à frente, não é possível você manipular as urnas diante de um cenário desse. O Deep State falhou dia 13. E organizar uma fraude eleitoral nessas condições é um caminho direto para o lado perdedor pegar em armas. Nos Estados Unidos, todo mundo tem pelo menos uma arma, tem mais de uma por cada americano, né? Portanto, o Deep State só tem uma opção agora: deixar o Trump vencer as eleições, né? São muitos milhões de votos a mais para ele. E vão usar algum outro modo para bloqueá-lo, né? Pressão, boicote, Congresso Nacional fazendo aquela confusão, limitar o poder da sua presidência, né? Bom, depois do atentado falhado, o Deep State vai agir para reduzir as consequências do governo Trump. Vamos analisar isso daí, né? Então, o Deep State, o Estado profundo, né, o garganta profunda aí, sabe que vai perder as eleições. O Trump vence as eleições, exerce uma enorme pressão sobre esta elite inacessível do Deep State. Ele vai tentar limpar toda a sujeira que jogaram sobre os Estados Unidos, né? Agora, se eu fosse o Deep State, né? Se eu fosse o Deep State, eu faria as concessões. Eu aceitaria a reindustrialização dos Estados Unidos, eu aceitaria que os Estados Unidos enfraqueçam os seus laços aí com organizações internacionais que eu, o Deep State, controlo, né? Mas assim, o Deep State deveria mudar sua tática, né? Ele vai ter que frear sua política de dominação total, de criar um governo mundial, o governo dos banqueiros sionistas, dos banqueiros casares aí, né? Bom, claro que essa freada aí, né, vai levar a uma crise política na Califórnia, em alguns estados do sul dos Estados Unidos, que são democratas, que são globalistas. Já se fala em colapso dos Estados Unidos, né? É uma possibilidade, né? O país precisa resolver suas contradições externas. Os Estados Unidos precisam extirpar os seus males antes de se poder curar. É como um indivíduo que está com câncer, né? Ele precisa remover o cancro, né, antes que se torne uma metástase, né, e o corpo falece, né? Bom, o Daniel Stulin, que é uma das nossas fontes aqui do canal, ele escreveu um livro aí em 2017 chamado Nas Sombras de uma Presidência.
Ele afirma que os Estados Unidos estão agora num cenário parecido com o da União Soviética em 1990. Veja, os democratas lá nos Estados Unidos, eles são muito parecidos aí com o falecido Partido Comunista Soviético, né? Só que hoje o Brezhnev, lá senil de 1982, é o Biden, né, de 2024, né? Claro, o Biden vai tirar o time, né? Bom, vários analistas já disseram que os Estados Unidos deveriam ter evitado o colapso da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética foi muito benéfica para os Estados Unidos. Foi benéfico enquanto existiu. Os Estados Unidos cresceu. Né? Ter um inimigo forte deu aos Estados Unidos um enorme avanço tecnológico, militar, econômico, cultural. Os Estados Unidos fomentaram o colapso da União Soviética. Na verdade, eles não deveriam ter fomentado. Eles acreditaram que a queda da União Soviética lhes daria automaticamente o mundo unipolar sob o seu controle. Só que não é assim. Né? Não é assim. Quem advoga pelo mundo unipolar são banqueiros globalistas que advogam pela submissão do próprio Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vão enfrentar um problema que os russos já enfrentaram. Então eu digo que o certo seria os Estados Unidos promoverem uma aproximação com a União Soviética, né? Até para evitar o domínio da China. Né? Hoje nós temos uma China economicamente forte e uma Rússia militarmente forte e uns Estados Unidos em crise política grave. Né? Chegamos ao ponto em que um governo mundial globalista se vê ameaçado pela crise dos Estados Unidos. Agora, a essência do conflito é clara. Os democratas são globalistas, trabalham para os banqueiros casares globalistas. Os republicanos, por sua vez, são americanistas, né? São industrialistas, eles apoiam a reindustrialização do país. Né? São grupos distintos, né? Os industriais americanos de um lado e os banqueiros globalistas de outro lado. Claro que essa divisão é difícil definir exatamente essa divisão, né? Mas ela está em todas as áreas hoje nos Estados Unidos. Educação, saúde, cultura, mídia, economia, política, está tudo mais ou menos dividido por lá. É uma luta entre duas visões de mundo, dois grupos aí de empresários e de políticos que estão num embate, numa luta mortífera. Né? E os vários estados dos Estados Unidos têm um peso e têm uma medida considerável nessa crise. Né? Os vários estados gozam de uma considerável autonomia nos Estados Unidos. Então você tem a possibilidade dessa divisão virar uma guerra, uma nova guerra de secessão, uma nova guerra civil dentro dos Estados Unidos. Veja, quais são os interesses que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América representa? Por que o Trump é tão perigoso para uma certa parte dos globalistas? Vamos à segunda parte do nosso vídeo. Os colaboradores aí do Joe Biden, Clinton, Obama e outros como eles, é claro, por exemplo, elementos das agências de inteligência, da CIA, da NSA, da Big Data, aí, da Big Pharma, os globalistas, eles têm seus próprios interesses dentro dos Estados Unidos. Né? Os banqueiros internacionais aí, por trás do Fed, né, não desejam a abolição do FBI, não desejam modificar a agência cibernética, lá, a NSA. Sobretudo, eles não querem, em hipótese alguma, perder o controle do Fed, do Federal Reserve, que emite o dólar. Então, o Trump ele enfrenta uma oposição, né, de pessoas que não vão hesitar em sacrificar o próprio Estados Unidos para não perder seus interesses. Os grandes banqueiros têm lucrado horrores ao longo de décadas, aí, por que não dizer de séculos, às custas dos Estados Unidos. Né? Então, estão num momento de inflexão aí, né? No momento de queda de braço. Né? Não vão hesitar nem mesmo em matar a sua galinha dos ovos de ouro, né? Que é os Estados Unidos. Então o Trump precisa enfrentar os globalistas. Ou, é melhor dizer, uma parte dos globalistas dentro dos Estados Unidos. Né? Só que os maiores donos do dinheiro do mundo, ele tem outros planos. Né? Por que eles têm outros planos? Veja, eles já possuem quase tudo na Terra, né? No planeta Terra. O que mais eles querem? Eles estão numa encruzilhada, né? Eles precisam fomentar guerras, não tem mais como se expandir. Eles atingiram o limite do crescimento dentro do modelo capitalista econômico hoje, que é calcado no dólar, e numa dívida crescente de todos os países, sobretudo dos Estados Unidos. E assim, nessa situação, eles não podem ficar sem a tal guerra da Ucrânia, né? Território subdesenvolvido, né? Onde ainda é possível você manter a expansão do dólar, ganhar algum tempo. Daí vem o Trump e exige um basta na guerra da Ucrânia.
é um território chave aí para os investimentos dos banqueiros e da indústria armamentista americana. Não há onde investir mais. A dívida hoje do mundo é de 100 trilhões de dólares. Né? Quer dizer, o dólar é uma espécie de uma praga. Né? E a parte dos Estados Unidos, aí, o grosso é de quase 40 trilhões de dólares. Dizem que é 38 trilhões ou 37,5 trilhões. 40% da dívida mundial é dos Estados Unidos. Né? E durante o ano passado, a dívida nacional dos Estados Unidos cresceu mais 6%. Quer dizer, é uma dívida impagável, não pode ser resgatada, só se pode pagar os juros, amortizar essa dívida. Então, os banqueiros, eles precisam de uma terceira guerra mundial, né? A fim de se livrarem das dívidas, né, acumuladas. Né? Se for necessário uma guerra civil nos Estados Unidos, por exemplo, para dividir o país em dois, que seja, né? Alguns dos maiores banqueiros estão mesmo dispostos a isso daí, né? Eles sempre acham que vão poder fomentar os dois lados da guerra, né? Bancar os dois lados. A nova realidade é que eles querem criar uma nova moeda, né? A moeda digital mundial, né? Só que o controle sobre essa criação tem que permanecer em suas mãos, né? É inaceitável que os proprietários aí do Fed, do Federal Reserve, mantenham uma dívida de 40 trilhões de dólares se eles querem fazer uma nova moeda digital. Eles vão querer uma moeda sem dívida, né? Bom, então chegamos aqui ao principal do nosso vídeo, né? Trump sonha em tornar a América grande novamente, MAGA, Make America Great Again. Pretende empurrar aí os banqueiros globalistas, né, para a falência e também retirar deles o controle sobre o sistema financeiro global. Será que ele pretende tudo isso? Será que não é muito para um homem só? Claro que ele não está só, né? Bom, para os banqueiros é muito simples, né? Entre os Estados Unidos e o dinheiro, os banqueiros vão, obviamente, escolher o dinheiro, né? Sobretudo a emissão do dinheiro, o poder do Federal Reserve, né, e as regras do seu funcionamento. Então, o Trump é uma ameaça aos banqueiros globais. Né? É uma briga entre o Federal Reserve e o capital nacional dos Estados Unidos, os bancos regionais que estão nas mãos dos estados, dos governadores. É uma briga grande, de peixe grande, né? Então vamos responder aí a uma pergunta retórica. E aí já vamos indo para a última parte do nosso vídeo. Por que é que o Deep State realmente quer acabar com o Donald Trump? Será que é porque ele é branco, loiro, alto? Será que é porque ele é um outsider? Claro que não. A razão real, que ninguém fala e que é muito simples, se chama Project 2025. Está brincando. Projeto 2025. O que é o Projeto 2025? Eu já ouvi falar no Projeto 2030, aí do Fórum Econômico Mundial da ONU, não sei o quê. O Projeto 2025 visa tomar o poder nos Estados Unidos, pelos americanos. Os Estados Unidos, os estados dos Estados Unidos, porque são estados, né, que são unidos no governo federal. Os estados dos Estados Unidos querem acabar, abolir, encerrar o Fed, o Federal Reserve, tirar das mãos do Rothschild, dos Casares, dos banqueiros. Como é que eles vão fazer isso? Hein? O conflito entre Trump e o Deep State atingiu ponto sem retorno. O projeto de 2025, veja, é uma estratégia que tem 900 páginas, né, para fazer reformas profundas nos Estados Unidos. Foi criado pela conservadora Heritage Foundation. Né? O objetivo do projeto 2025 é a desconstrução dos Estados Unidos. O Deep State deve ser destruído. Os autores da estratégia decidiram não repetir os erros de antes. Eles querem reestruturar os Estados Unidos da América, desde o primeiro dia que o Trump sentar lá naquela sala oval dentro da Casa Branca. Será que é verdade isso? Há um exército de conservadores aí comprovadamente, treinados e preparados aguardando. Para colocar essas pessoas nos lugares certos, somente fazendo um tremendo de um expurgo nos Estados Unidos. Vocês acham que o Trump tem o escopo de um Joseph Stalin para fazer um tremendo expurgo nos Estados Unidos? Bom, eu tenho minhas dúvidas, né? Vai ter que ser um expurgo aí em todas as fileiras, em todos os níveis do governo americano. Sem isso, você não tem queda nenhuma do Deep State nos Estados Unidos, né? Vai haver um expurgo gigantesco dentro da própria estrutura do próprio governo dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Veja, o primeiro indivíduo que falou, não, eu não tenho nada com isso, hein?
Eu não estou sabendo de nada disso. Adivinha quem foi o primeiro indivíduo que falou: eu não sei de nada disso, eu não tenho nada a ver com isso? Foi o Donald Trump. Ele já começou a renegar o projeto. Ele não sabe nada sobre isso, eu não sei quem que escreveu, eu não sei quem é o autor. Só que ele trabalhou durante o período da sua presidência. A sua presidência foi um pré-projeto da Heritage Foundation, quando ele foi presidente. Quer dizer, os autores da estratégia trabalharam lá na administração do Trump, começando pelo próprio diretor de projetos aí da Heritage Foundation, o Paul Dance, antigo chefe de gabinete do Gabinete de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos, do RH do Trump. Né? Faz parte do projeto aí, um outro ponto, olha, colocar o alvo na China e não na Rússia como inimigo número um. A gente sabe, o Trump só fala isso, né? Que você vê que é um aspecto lateral do projeto, né? Falar da China e não falar dos Estados Unidos, né? E do Deep State, né? Então, na verdade, isso daí já tem sido dito, né? Colocar o alvo na China. Né? Daí ele quer sair da Ucrânia. Mas quem é que vai pagar? A Ucrânia pode pagar? Né? Todas as armas que enviou, todo o dinheiro que enviou e manter aquela trupe lá de oligarcas ucranianos lá. Não, o projeto quer garantir que a Europa pague o pato. Né? A Ucrânia não tem como pagar, ela não tem dinheiro, ela está falida. A boa e velha Europa vai comprar as armas fabricadas aí pelo complexo militar industrial americano. Nada de novo aqui, parece coisa do Deep State, né? Mas é que o projeto 2025 realmente tem esses aspectos laterais. Talvez seja para agradar os globalistas, né? O que esse projeto realmente significa? Ele vai substituir o Deep State? O projeto 2025 pretende abolir completamente a Reserva Federal, tirar o volante monetário das mãos do Deep State e devolvê-lo às pessoas. Poxa, parece coisa linda de se dizer, né? Parece o verdadeiro nacionalismo cristão do Donald Trump, né? Seria uma transição para um sistema de bancos livres, quando as taxas de juros não são mais controladas pelo governo federal, lá do Fed, né? Seria um retorno a um dólar lastreado em ouro, em produção industrial norte-americana, né? Em bens produzidos nos Estados Unidos, né? Bom, parece o melhor dos mundos, né? Mas é por brigas assim que os presidentes são mortos nos Estados Unidos e têm sido mortos sistematicamente nos Estados Unidos. Imagine então se for apenas um candidato, né, a presidente dos Estados Unidos. Assim, a revolução pessoal proposta aí, supostamente, tá, pelo povo de Trump, derrubaria as alavancas financeiras de influência do Estado profundo, do Deep State. O projeto 2025 atingiria profundamente os proprietários do Federal Reserve, os banqueiros Casares, os Jázaros, né? Boa parte deles moram lá quer dizer, eles moram em bunkers, né? Em grandes mansões aí, estão escondidos aí pelo mundo, né? Na City de Londres, né? Mas eles estão um pouco por toda parte, estão em Wall Street, estão em Bruxelas, né? Estão na Suíça, né? E foi por isso que foram disparados os tiros na Pensilvânia, né? Quer dizer que não vai bastar vencer as eleições, vai ser preciso mais do que isso. Você vai ter que ser presidente, você vai ter que presidir realmente, né? E se você pretende suplantar, né, o Deep State, que está aí desde a fundação lá da Ordem Illuminati, lá na Baviera, né? Desde dos primórdios lá das guerras napoleônicas, né? Durante todo o século XIX, o sistema bancário, os bancos centrais foram crescendo no mundo, fomentaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, pagaram para fazer a Revolução Russa em 17, pagaram para a ascensão de Hitler, criaram Israel, né? São donos do Fed. Você vai lutar contra isso daí, Donald Trump? É isso mesmo? Bom, o fato é que o projeto 2025 e os governadores dos estados dos Estados Unidos que o sustentam também precisam permanecer vivos, hein? E o cartel financeiro global, a cabala aí, definitivamente não quer o Donald Trump. Então estamos nesse impasse. Esse é o nosso mundo. Vamos ver. Vamos tentar lançar uma luz aí no fim do
túnel, né, dessa briga. Quem viver, verá. Bom, hoje foi nossa fonte aqui, principalmente uma obra escrita aí pelo Daniel Stulin, que eu citei aí no decorrer do vídeo. Eu estou prometendo agora um vídeo. Foi sugestão de um seguidor do nosso canal, né? Fazer um vídeo aí sobre a bucha. Está ouvindo falar sobre isso? Estou preparando aí um vídeo sobre a bucha, que é quem realmente manda no Brasil, né? É o Deep State brasileiro, que é conhecido como a bucha. Então vou preparar esse texto. Bom, esse texto de hoje, né? O de hoje já está lá no nosso blog Helder Araújo, Helder com acento, Araújo com acento, que é apenas para diferenciar o blog do canal, né? O canal aqui de livre expressão, de livre manifestação, canal de mídia alternativa, mídia independente. O canal vai crescendo. Se você quiser ajudar o canal, envie aí um Pix para o canal. Na descrição do vídeo você tem aí o nosso Pix. Aliás, eu quero agradecer aqui a um seguidor do canal. Deixa eu ver aqui, um momentinho aqui. O Rodrigo da Costa Sarmento, né? Quero agradecer aí o envio de um Pix para o canal. A monetização do YouTube, ela enfim, o canal está desde outubro aí, 2.500 seguidores. Nosso objetivo agora é ter 3.000 seguidores, né? Não fazemos clickbait, não fazemos sensacionalismo, o canal é discreto, não tem por finalidade atacar outros youtubers, atacar outros canais, bater na esquerda liberal, criticar a neodireita, a falsa neodireita brasileira, enfim, nós não fomentamos a divisão, né? Pelo contrário, a gente fomenta a união, a coesão nacional, né? A soberania nacional. Aliás, é importante que se diga, né, que já existe um projeto de lei aí para a salvação da Avibraz, né? Uma promoção aí dos canais coligados do Arte da Guerra, né? E parece que encontra aí aval, encontra apoio aí junto a um deputado aí que está com essa pauta aí, com essa PL aí para salvar a Avibraz. A Avibraz tem que ser do Brasil, dos brasileiros. Ela tem que ser encampada pelo governo, pelo Estado, né? O Estado não tem que querer lucro quando ele fomenta a defesa e a segurança nacional. Ele tem que pensar na segurança, na defesa nacional. E você não tem soberania sem defesa nacional. Aqui no nosso canal a gente sempre defendeu, né, que o Brasil tenha submarino nuclear, tenha bombas nucleares. Nós não somos contra. Se os países que sentam na mesa dos adultos têm, por que nós não podemos ter? Né? Até porque isso aí já está virando uma coisa assim, até que meio ultrapassada, né? Não é melhor você ter uma arma hipersônica, né, que impeça um país de lançar uma bomba atômica? Você está na frente, você não precisa de bomba atômica, basta você impedir que alguém lance uma bomba atômica. Imagine os Estados Unidos lançam uma bomba atômica e ela é destruída aí por um hipersônico russo quando ela está a 300 metros de altura. Vê, ela vai explodir em cima dos Estados Unidos, ela não vai nem sair dos Estados Unidos. Talvez o futuro seja esse daí, ser mais rápido, ser mais eficaz, ter uma tecnologia melhor, ter mais inteligência artificial, ter uma mecânica quântica aí, um computador quântico mais poderoso, ter o domínio do espaço sideral, né, dominar os satélites, impedir o satélite do seu inimigo de funcionar, enfim, a gente vive num mundo perigoso. O Brasil tem que entrar no campo da alta tecnologia, da ciência, pesquisa, desenvolvimento, tem que fomentar aí o São José dos Campos, o ITA, a Embraer, a Avibraz, né, a Engesa, o Brasil perdeu. O Brasil precisa fomentar a alta tecnologia. O brasileiro é um povo muito criativo e que precisa aprender com quem sabe, aprender com o russo, com o chinês, a fazer engenharia reversa. Isso não significa se dobrar à soberania da Rússia ou da China. Absolutamente. Nós não temos que ter lado. O nosso lado tem que ser nós, o Brasil, os brasileiros. Nós sempre vamos bater nessa tecla no nosso canal. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Continue a prestigiar o nosso canal Luz no Fim do Túnel, também na forma de áudio.
no podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. Muito obrigado por sua atenção. Divulgue o nosso canal. Torne-se membro do canal. Ou pelo menos seguidor, né? Dá um like. Divulgue nas suas redes também. Nossos vídeos são, posso dizer, são diferenciados. As nossas fontes são diferenciadas, né? Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.